Olá, investidor, tudo bem? Para você que gosta do setor imobiliário, gosta de estar por dentro das notícias para poder investir com cada vez mais segurança, mas que às vezes na correria acaba perdendo algum fato relevante, a gente decidiu fazer um resumo das principais notícias do setor imobiliário, com foco no investidor, desse primeiro semestre de 2023. Vamos dar uma olhada aqui ganhar as manchetes, então? O primeiro ponto foi que os lançamentos e vendas de imóveis caíram no primeiro trimestre desse ano, mas quando a gente olha o valor total de vendas, ele aumentou de 2023 comparado a 2022. Ou seja, apesar de termos menos unidades sendo vendidas, elas estão sendo vendidas num preço maior, ou seja, os imóveis de alto padrão ganharam mais destaque aí e mais comercialização nesse primeiro trimestre de 2023. A gente teve também uma validação muito interessante, inicialmente no mercado de São Paulo, dos multifamilies, que são imóveis construídos com foco total em renda, ou seja, são imóveis para maximizar o lucro do aluguel de quem for dono daquela unidade. Esse é um modelo muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, ele está nos seus primeiros anos, os seus primeiros players grandes aí participando, principalmente no mercado de São Paulo. E para quem investe, acompanha aqui a Parkside, é o nosso modelo de negócio aqui também. Só que diferentemente das empresas de São Paulo que tendem a ser controladas por fundos de investimento, na Parkside, investidores pessoas físicas podem comprar a sua própria unidade e aproveitar desse modelo aí super eficiente para quem quer viver de renda do setor imobiliário. Então é muito legal a gente ver que já tem players grandes validando muito bem essa oferta já no nosso mercado aqui nacional. A gente teve uma pesquisa muito legal também do Estadão sobre o comportamento de consumo de imóveis da geração Z, a geração aí que está passando os 18 anos de idade, já com alguns seus 20 e poucos anos de idade, está começando cada vez mais a buscar sair da casa dos pais e ter o seu próprio imóvel. E foi interessante ver que cada vez mais eles buscam moradias e contratos com menos burocracia. Isso é uma demanda, é um comportamento já validado aí por essa pesquisa da geração Z de buscar flexibilidade na hora de fechar um contrato de aluguel, ao invés de buscar aquele contrato muito tradicional na imobiliária, com várias cláusulas, fiadores, contratos longos e cláusulas que não ficam tão claras. Então, um ponto bem interessante para a gente olhar daqui para frente como isso deve se acelerar e o que isso deve mudar no setor. A gente também vê uma queda na intenção de compra de imóveis, que também se acelera por causa dessa geração Z, cada vez menos querendo ter o seu imóvel próprio e viver de aluguel também. Então, nos últimos 3 anos atingiu o menor índice na intenção de compra de imóveis. Só que é um ponto importante da gente destacar, até trouxe essa imagem aqui que destaca a comparação entre pessoas que dependem do Bolsa Família e pessoas com carteira assinada nos estados. Isso é muito importante porque a gente vive num país de tamanho continental. Então, muitas vezes quando a gente pega um dado nacional, ele não corresponde a um mercado grande como o de São Paulo, Então, por exemplo, quando a gente vê o estado de São Paulo, ele é o terceiro com o maior número de pessoas com carteira assinada frente a pessoas que dependem do Bolsa Família. Então são realidades muito diferentes, Quem realmente já tem uma renda muito mais segura vai buscar um imóvel do que quem depende para ter suas necessidades básicas atendidas de uma bolsa do governo. Então é super importante a gente entender que existem indicadores sim que a gente deve olhar de forma nacional, mas o setor imobiliário se comporta de forma muito diferente de formas regionais e por isso a gente sempre tem que analisar as notícias com calma e cautela para a gente entender se aquilo realmente é um comportamento de onde a gente está investindo. E falando sobre essas tendências locais e que tendem a se espalhar, quando a gente quer saber o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, é muito bom sempre a gente olhar o que está acontecendo em São Paulo, que costuma antecipar as tendências de mercado. E a gente vê que no primeiro trimestre São Paulo teve uma alta muito grande na venda dos apartamentos compactos. Eles foram responsáveis por 30% das vendas de unidades aí nesse primeiro trimestre. E que também numa pesquisa feita aí na cidade de São Paulo, cada vez mais a localização, que sempre foi o principal fator na hora de tomada de decisão de onde morar, ganha força, até ganhando força inclusive frente ao tamanho dos apartamentos. Ou seja, as pessoas querem cada vez mais morar em boas localizações, mesmo que o imóvel seja menor do que buscar às vezes um imóvel super grande, mas que fica extremamente distante de onde elas querem estar. E por fim, a gente teve uma alta muito grande do aluguel, uma das maiores altas aí na última década, desde 2011, e também o aluguel crescendo acima da taxa da inflação, que não eram vistos já fazia alguns anos.
Então a gente vê que a tendência é que o aluguel continue cada vez mais aumentando, visto que a procura por aluguel está cada vez mais alta, que as pessoas estão comprando menos imóveis e dependendo mais do aluguel. Então é uma tendência super interessante para quem quer investir no setor, buscar imóveis que sejam otimizados justamente para locação, porque é uma tendência grande as pessoas viverem mais de aluguel, então é uma onda interessante para surfar quem quer viver de renda do setor imobiliário, como eu falei antes. Tá bem? Espero que você tenha gostado do resumo das notícias aqui e conta pra gente se sentiu falta de alguma pra gente também debater aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!